Oi, pessoal. Eu sou a Cláudia Souza. Para quem não me conhece ainda, eu sou a mãe do Clique, sou a fundadora do Clique. Sou a pessoa que teve essa ideia lá em 1996 e começou essa aventura que tá até hoje está aí com vocês, nas mãos muito preciosas da Letícia, da Marina, da Ju, enfim, de todas essas pessoas bem legais que estão aí junto com vocês. A Letícia me pediu para fazer esse vídeo para vocês, contando um pouquinho da minha literatura, porque em 2006 eu me mudei aqui para Milão e comecei a escrever livros para crianças. O primeiro foi publicado em 2009, eu acho. 2009. E desde então eu venho fazendo muitos livros, sempre. Assim, uma média de um ou dois por ano. E já tô com uma bela coleçãozinha aí para as crianças. Eu comecei a escrever com saudade, né? Porque eu vim pra cá, eu tinha muita saudade das crianças brasileiras. Eu sempre contei muita história para as crianças aí do Clique. E aí comecei, fui à feira de Bolonha e tive o meu primeiro livro que foi aceito por uma editora de São Paulo. A partir daí não parei mais e hoje já são livros que foram publicados em oito países diferentes. Fico muito orgulhosa, muito feliz. Esse ano de 2019 saiu o meu primeiro livro, que eu escrevi já diretamente em italiano, sem precisar de tradução. E agora daqui pra frente, vamos ver o que a vida vai esperar, vai me reservar, né? O meu primeiro livro foi esse daqui, ó. A Planta Carnívora do Léo. Esse ano ele tá saindo aí no Brasil de novo por uma editora de Maceió, como uma nova edição. E ele é a história de um menino que ele perdia tudo em casa, então ele falava que era a planta carnívora dele que comia. É um livro que trabalha um pouco essa coisa da imaginação, das desculpas que as crianças inventam para as coisas que acontecem em casa. Logo depois veio esse aqui, a Princesa que Salvava Príncipes. Se não me engano, de 2010, eu acho. E com esse livro veio a primeira tradução. Eu fui traduzida para uma editora do Canadá, com um outro título, Princess to the Rescue. E foi muito interessante, porque aí eu comecei a girar um pouquinho o mundo com os meus livros. Esse livro foi traduzido também em turco. Essa daqui é a capinha do livro em turco. E essa aqui em italiano. Foi o primeiro livro que eu tive aqui, na Itália, onde eu moro agora. Só que aqui ainda era uma tradução, porque o livro foi escrito originalmente em português e depois ele foi traduzido pro italiano. Logo depois veio o meu livro que foi o meu maior sucesso até hoje, que é esse daqui. Dentro deste livro moram dois crocodilos. Esse livro, ele vendeu mais de 100 mil cópias aí no Brasil. Fico muito feliz com isso. E foi traduzido em 5 idiomas. Eu não tenho a versão em chinês, mas aqui é a versão em inglês. Essa é em espanhol. E essa daqui é em coreano. Ou seja, acabou que eu cheguei lá na Coreia, né? Logo depois eu apresentei a Matilde.
Matilde da Ilha de Takatu, que também já foi traduzido em algumas línguas. Essa é a versão em inglês e aqui a versão em italiano, que saiu há pouco tempo também por uma editora italiana. Também uma tradução. Pouco tempo atrás eu lancei uma coleção para criança que está começando a ler, que já são leitores autônomos, tipo primeira, segunda série. E são 5 títulos. Esse aqui é o primeiro, que é o Duas ou Mais Janelas para Gabriela. Aí depois tem esse, João e o Prato de Feijão, Pedro e Lobo, Dorme Bem Tomás e As Aventuras de Camila contra a Madrasta Malvada. São todos 5 com os mesmos personagens. São essas crianças que são da mesma classe, da mesma sala. E cada um deles aborda uma questão que geralmente as crianças trazem pra gente nessa idade. Que é a janelinha, outro que não quer dormir, o outro que fica com medo, a outra que odeia a nova namorada do pai, e aí vai. Aí depois veio esse livrinho aqui, que é o Sem Som, que é um livro que eu gosto muito. Ele é muito simbólico para mim, porque ele significou um pouco uma fase já mais reflexiva, mais metafórica dos meus textos. Esse daqui foi o primeiro livro que eu fiz com a editora do Brasil, que é uma editora de São Paulo, muito legal, que eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com eles. E a gente está até com outros projetos juntos agora. E é um livro que foi ilustrado por um grande ilustrador, que já ganhou muitos prêmios, etc. E essa história, ela foi inspirada por um post que a Adri fez na época, na página do Clique. E ela falando um pouco essa coisa de como que as crianças às vezes dão as mensagens pra gente e a gente não consegue entender o que elas querem mesmo, de verdade. Esse daqui é o Marina e Mariana, que é um livro para uma faixa etária um pouquinho mais velha, mas que foi muito legal também escrever. O formato dele é super interessante porque ele é um livro que fala de uma inimizade entre duas meninas. Então, o fato dele ser comprido assim mostra um pouquinho a distância que vai acontecendo entre elas. Ele é um livro muito interessante e que faz geralmente pensar um pouco sobre essa dificuldade que na realidade acontece não só com as crianças, mas até com a gente adulto também. No ano passado, eu apresentei mais um trabalho com a editora Cálice, que foi a primeira editora que publicou os meus livros, sempre de São Paulo. E foi esse daqui, Tem um Porco na Minha Casa. É um livro bem irônico, bem interessante. Ele é muito parecido com aquele dos crocodilos, porque na verdade era para ter sido uma coleção, só que na época não aconteceu, mas é um pouco aquele modo assim de só contar o que é realmente que está acontecendo nas últimas frases do livro. Procurem esse aqui nas livrarias, ele saiu do forno há pouco tempo e é um livro bem legal, bem, bem interessante. E em 2019 apareceu Vera, que foi o meu primeiro livro já escrito diretamente em italiano. Eu já estou tomando jeito pela língua depois de quase 14 anos aqui estudando e lendo muito, tentando dominar os códigos dessa língua. Aí eu tive coragem e eu consegui fazer o Vera e ele foi aceito por uma das melhores editoras italianas, que é a Edições Corsare de Perugia. E eu também tenho já outros projetos com eles também para o ano que vem. E esse livro
é muito legal, eu espero que ele chegue aí no Brasil também, que alguma editora brasileira decida publicá-lo aí. Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem ler ele também aí junto com as crianças. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que pode significar a literatura na vida de uma criança, até de uma criança muito pequenininha. Eu acredito muito que a literatura contenha a verdade, porque quando a gente escreve histórias, a gente fala o que a gente não falaria em nenhuma outra situação. As histórias, as narrativas, elas existem entre os seres humanos desde que a gente é humano e não é à toa, porque elas tocam um ponto, um lado simbólico da nossa vida que às vezes nem os livros informativos, nem as instruções, nem os diálogos, nem nada que possa ser escrito consegue superar a verdade que tem nas linhas de um conto ou de uma história, no caso dos adultos, de um romance, no caso das crianças, de um livro ilustrado. Eu acho que para uma criança ler e ter alguém que leia para ela é uma coisa que faz com que ela entre em um mundo muito, muito verdadeiro, muito humano e muito rico. E eu acho que é uma das principais formas de uma criança adquirir saber. Muitas vezes, de uma forma indireta, a gente está ensinando, a gente está transmitindo muitas mensagens, porque as histórias, elas transmitem o saber pelo exemplo, sem ter um discurso atrás. Então, uma criança que lê desde muito pequenininha é uma criança que consegue ter uma maior compreensão, uma maior visão, uma maior emoção, se a gente pode falar assim, pela vida. Então, vamos ler para essas crianças desde muito pequenas, vamos formar leitores, vamos multiplicar, vamos trocar ideias entre vocês pais, de livros em bibliotecas, em o que eu li, o que você pode ler. Enfim, eu acho que é uma grande coisa que vocês vão estar fazendo pelos seus filhos e pelos amigos dos seus filhos. Eu mando um beijo para todo mundo e eu espero que todo mundo fique bem, que todo mundo esteja bem aí nessa situação difícil dessa pandemia, que eu tenho certeza que de alguma forma vai nos ensinar alguma coisa e que vai passar. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.